Olá, hoje nós vamos falar sobre alguns detalhes que ficaram faltando no último vídeo sobre chaves de fenda, inclusive tirar algumas dúvidas. Então, no último vídeo, me foi feita uma pergunta sobre chaves de fenda para eletricidade, eletrônica, e o amigo que fez a pergunta, ele me transpareceu na pergunta não conhecer bem a diferença entre elas. Então, eu vou tentar mais ou menos mostrar alguns tipos de chave. Não vou mostrar o uso, mas alguns tipos de chave. Antigamente, no passado, as chaves eram assim, de madeira, como vocês podem ver. Essa é uma chave antiga. Vamos ver se a gente consegue ver aqui a marquinha dela. Não é bem visível, mas é uma chave de fenda de aço americana que eu tive de dar uma restaurada nela porque ela estava em péssimo estado. Essa chave foi engraçada porque eu desmontei um guarda-roupa embutido que já estava há uns 40 anos no local e eu encontrei essa chave embaixo dele. Bem, as chaves eram o quê? Um corpo metálico encaixado numa parte de madeira com alguma pega para não escorregar e um protetor de metal aqui caso você escorregasse a mão, não machucasse muito. Então essa é uma chave de uso geral para marcenaria, para tudo. Entretanto, nós temos também para marcenaria esse tipo de chave aqui. Essa chave é uma chave manual. Aqui ela tem uma regulagem, vocês estão vendo? Ela vai para trás, aqui no meio ela gira no meio. Quando vai para frente, ela aparafusa. Cada vez que você empurra a chave, você só precisa fazer o movimento de empurrar. Empurrou, ela gira. E eu quero desaparafusar. Para que existia isso daqui? Era para quando você tinha um parafuso longo, você primeiro tirava o torque dele com uma chave comum e depois vinha com essa chave que era o princípio da chave de catraca. Detalhe, essa chave não pode fazer força. Ela é uma chave apenas para você poupar esforço, mais nada. Existem umas que são muito mais longas do que ela. Essa engrenagem aqui, esse desenho, esse zigrinado dela aqui é maior, tá? Que são para grandes peças de marcenaria. Essas pequenas chaves aqui, que também são para uso mecânico, apenas mecânico, aqui, vocês podem ver da Belzer, da medida das chaves, porque são chaves mais modernas. As antigas não tinham essa questão de medida, era no olhômetro. Essas chaves são aquelas que nos lembram muito a chave dos nossos canivetes. Estão vendo? Praticamente a mesma coisa, para trabalhar em pouco espaço. Então, seria essa a ideia dessas chaves. Agora, tem ainda essa chave aqui, que é uma versão moderna dessa aqui. Normalmente é o que todo mundo pensa, mas não é assim. Essa chave aqui, você roda e volta sem ter de soltar a mão. A ideia é só isso. Você vai ter de novamente usar uma chave convencional para tirar o torque, afrouxar o parafuso e depois você só tem que fazer o trabalho de rodar aqui, Eu estou segurando aqui, virei para cá, quando eu trago para cá eu solto, rodo. Eu não preciso ficar trocando a mão toda hora. Eu só preciso fazer o movimento de pulso. Então, essa chave é feita para isso, tá?
Agora nós vamos chegar na parte das chaves elétricas. Essa chave aqui, na verdade, não é uma chave de fenda, apesar dela ter uma chave de fenda. Vou ver se eu consigo usar isso aqui assim para facilitar. Tá vendo? Tem uma chave de fenda, mas não é uma chave de fenda. Na verdade, ela é uma chave para correntes de 100 a 500 volts, mais corrente alternada, AC. Ela não é para corrente contínua. Tá? Aqui dentro ela tem uma espécie de lâmpada, e quando você toca nessa parte dela, que é totalmente de latão, você fecha o contato e aqui acende, você sabe qual é a fase. Agora, essa chave aqui, para 1000 volts, uma chave 5 por 125, está aqui, já bem surrada, como vocês podem ver. Essa chave é uma chave para eletricidade. Por que ela é uma chave para eletricidade? Ela é feita para evitar que você tome um choque, que o operador seja eletrocutado. Embora, vejam bem, muita atenção nisso, não, vejam bem, vou repetir, não se deve mexer em nenhum circuito elétrico, em nenhum sistema eletrificado que tenha corrente, que tenha energia passante, que esteja vivo. O certo é desligar totalmente os disjuntores, avisar as outras pessoas, e aí sim você pode usar uma chave dessas. Porque ela, na verdade, apesar dela suportar, ela é para caso de uma emergência. Então você pode ver que você tem espaço, muito espaço para tocar aqui, sem passar, ou sem, melhor, receber o choque. Então esse seria o ideal. Mas e as chaves eletrônicas? Elas são diferentes. Elas são para que a nossa energia estática não passe para os objetos. Eu tenho aqui um exemplo, que elas são chaves super delicadas, as quais, tem toda a especificação aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá? E que elas vão ser geradas, tipo aquelas chaves de relógio, que eu também tenho aqui, mas não é o mais importante. E você não vai tocar em nenhum componente eletrônico. Você já descarregou, vai botar a pulseira antistática e vai descarregar a corrente. Eu não tenho uma pulseira antistática, não tem problema. Fique descalço, toque numa parede, espere um tempo, lave a mão, lave o rosto e vai mexer sem tocar na parte metálica. Por quê? Você vai levar um choque? Pouco provável, mesmo estando, vamos dizer assim, um computador desligado, que é o que a gente mais mexe, mas você pode queimar um circuito do computador. Por isso, até as pinças, todo o material é totalmente isolado. Esse ferramental é um ferramental diferenciado. Vocês me desculpem, mas aqui com ar-condicionado o tempo todo, a voz vai para o brejo. E, basicamente, vocês têm essas ideias. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou tirar as chaves de eletrônica. Essas são de eletrônica. Essas aqui também são para eletrônica. E eu tenho aqui algumas. Vou tirar todas essas outras daqui, com exceção de uma. Eu tenho aqui essas que são para relógio. Essas são as de relojoeiro. É o mesmo princípio, você encaixa a chave dentro do relógio, na peça, o dedo fica aqui e você roda aqui em cima apoiando.
Mas isso é um outro trabalho que parece que existiu um canivete da Wenger que ele tinha esse equipamento para relojoeiro. Hoje nós temos vários produtos, inclusive, eu vou mostrar para vocês um que é bem interessante. Para quem quer trabalhos delicados, totalmente magnetizada, o mesmo princípio, só tem um detalhe: ela passa corrente e você vai queimar o teu aparelho eletrônico. Se tiver corrente, você vai tomar um choque. A ideia é excelente para consertar pequenas coisas. Normalmente a gente usa para pequenos consertos que não dependam nem de eletricidade, nem de sistema eletrônico, para poder não ter prejuízo. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Eu falei de chaves bits. O que as chaves bits têm que é tão especial e que deve ser visto? Aqui eu tenho uma broca, um mandril de broca. Eu posso colocar uma broca e trabalhar como uma furadeira. Eu tenho um cotovelo. Eu botei esse prolongador, vou botar uma chave de fenda nele para facilitar a visibilidade para vocês. Basta rodar aqui que eu rodo ali. Esses encaixes de bits facilitam muito o trabalho, principalmente em mecânica. Eu gosto de mecânica como um hobby. Então é uma coisa muito interessante, porque você tendo o equipamento certo, você passa menos sufoco, tá? E basicamente a ideia que eu queria transmitir, que não ficou muito clara talvez para os meus amigos em relação à parte de diferenciar o que é uma ferramenta para eletricidade e uma ferramenta para eletrônica, fica basicamente nisso aqui. Todas as ferramentas que são feitas para eletricidade têm de ter qual é a capacidade delas. E aí vai um conselho meu. Se aqui diz 1000, reduz para 200. Essa é a realidade. Até 220, uma fase, eu confio. Passou disso, negativo. Da mesma forma, esse aqui, de 100 a 500. Eu não vou testar 220 aqui, só uma perna, que vai ter 110 na perna. Cada perna de cada fio tem apenas uma voltagem de 110. Quando eu quero 220, eu tenho duas pernas de 220. Um princípio básico de tomada. Mas isso eu vou explicar mais à frente, que eu sei que tem gente que gosta de eletricidade, e eu vou mostrar isso para o pessoal, dando umas pequenas palhinhas sobre instalações elétricas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser.